há de ser. Antes um sonho assim vislumbrou, Silvio de Camargo, almirante decretou. Realmente, eu fui presidente da comissão que tratou de dar os planos para a instalação do campo de governador, principalmente na sua unidade principal, que seria talvez a única, na minha intenção, seria o centro de instrução. Mas a ideia não começou aí, como eu fui almirante. Começou muito tempo antes. Desde que entrei para o Corpo de Fuzileiros, principalmente quando a minha função era subchefe de Estado-Maior, eu procurava áreas onde o Corpo pudesse instalar unidades, principalmente de instrução. Nós passamos a considerar a ida de governador. Então procuramos concentrar naqueles terrenos chamados Bananal. Eram 2 sacos, saco do Valente, saco do Pinhão, onde havia tanto paludismo que era conveniente a gente tomar febrina ou quinino onde ia lá, e começaram as obras já, que não era provavelmente do campo. Quando eu cheguei ao Almirante, esses terrenos já existiam quase todos, postos da Marinha. As lutas que eu tive desde fragata e almirantes foram muitas. Principalmente as instalações iniciais que foi feito o projeto foram para um centro de instrução. Centro de instrução que envolvia todas as instalações necessárias para a parte de alojamento, com água, com caixas d'água, com depósito de munição e até com uma enfermaria que era um verdadeiro hospital. Eu tinha visto, quando se planejava aquilo, que houvesse lá a capacidade da força, de uma força, talvez no valor de uma divisão, se manter lá na ilha do governador. Ainda que foi feita uma concorrência, depois de projeto. Tirou um engenheiro novo, chamado Valdetaro, e naturalmente foi o plano aprovado, analisado pela diretoria de engenharia na fase técnica. Eu, pessoalmente, tive que me conformar, porque também eu temia muito que aquilo não continuasse. Eu não queria colocar objeções de gosto pessoal. Eu preferia que o estilo fosse diferente, fosse estilo colonial, com grandes varandas, dado o nosso clima, nos meses de dezembro e janeiro, sabe, quase 15 dias por mês. Eu preferia do que ficasse aqueles tetos sem aparecer, sem se ver o teto quase. Já estava previsto na própria estrutura da capacidade a necessidade de atender à educação do pessoal e à instrução do pessoal, e, portanto, o número que devia o corpo ter para 10 mil homens. O planejamento do centro foi completamente diferente de qualquer modelo estrangeiro. O planejamento foi estritamente nosso, brasileiro, a execução foi de uma firma, Moraes Rego. Se não me engano, naquela época foi a construção mais barata por metro quadrado. Eles cooperaram muito e a obra só foi inaugurada mesmo em 56. Eu inaugurei com a presença do ministro, que foi uma inauguração altamente cerimoniosa, e uma cerimônia muito bonita, militar, com todos os almirantes, com um pelotão especial de cada graduação, cada posto de ministro. Tive a honra, nessa inauguração, de eu ir a içar a bandeira. E no momento que eu ia içar a bandeira, tudo muito espaçoso, muito amplo. Em 30, tendo declinado de honroso convite para servir no gabinete, achando mesmo um dever ir para a bordo ou para o Corpo de Fuzileiros, que era a minha preferência, fui designado ajudante do então chamado Regimento Naval. Eu já conhecia os fuzileiros de experiência própria, comandando alguns na Revolução de São Paulo, onde a Marinha desembarcou, sem saber mesmo nem o que fazia em terra. Nos propusemos, com pleno apoio da Revolução de então, a reformular os fuzileiros. E fez então um primeiro regulamento, que passou a ser o regulamento do Corpo de Fuzileiros Navais, cujas diretivas ainda hoje existem. E se criaram uma corporação com um quadro de oficiais próprios, capazes, especialistas e não comandos improvisados. A razão essa é porque
Eu me dediquei, desde então, ao Corpo de Fuzileiros Navais, cujo regulamento procurei dar todo o meu esforço. A respeito da criação do vice-almirantado, do posto de vice-almirante do Corpo de Fuzileiros. Era um assunto normal, quando eu avisei ao ministro que eu estava para terminar o tempo de 4 anos como contra-almirante. Eu tinha grandes relações de amizade com o almirante Silva de Noronha, que estranhou que eu não tivesse antes chamado a sua atenção. Mas não, a questão de rotina normal são 4 anos. E ele ficou preocupado, dias depois me chamou, tinha estudado o caso, que eu podia me convocar. Eu não aceitei a sugestão, disse que não ia comandar o Corpo de Fuzileiros como oficial convocado e não pedi nada. Ele, por iniciativa própria, então resolveu criar um posto acima. De maneira que eu fui promovido em 49 a vice-almirante, o primeiro vice-almirante do Corpo de Fuzileiros. Essa viagem que fiz ao Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano, United States Marine Corps, foi de alta vantagem para conhecimento de pequenas coisas de detalhe, já que a organização esquemática a gente conhecia. Eu conheci com todos os detalhes, tomei parte nos exercícios, conheci o Campo Lejeune, Paris Island, todas as organizações, tanto da costa leste como da costa oeste americana, inclusive o campo Pendleton, naquela ocasião. Garance é um termo francês, é uma planta que tem um alcalóide, que dá uma cor vermelha bem nítida, que tem um nome complicado, embora no dicionário brasileiro se chama esse alcalóide de garancina, que ninguém usa, e se chama de garança em português, termos que nós não usamos. Nós usamos o termo francês, que é garance, e significa cor, por causa da cor. Talvez fosse o pau-brasil francês. Mas o garance, a cor vermelha, é uma cor tradicional europeia dos regimentos, das forças reais. E quando os fuzileiros vieram para cá, tinham a cor vermelha. E admirava as tradições do corpo. A tradição a gente tem que cultivar, não digo fazer, mas cultivar. E eu costumo dizer que a tradição é feito uma herança, que a gente não guarda as coisas feias da herança, joga as coisas imprestáveis, mas guarda as coisas bonitas, as joias, os valores. Se criou o curso da Escola Superior de Guerra, eu já era vice-almirante. E naturalmente o ministro da Marinha achou até fora de propósito que eu quisesse cursar a escola. Havia uma possibilidade então dos oficiais generais tirarem aquele curso, fazendo só uma parte do curso. Nós fazíamos à tarde, tomávamos conta dos trabalhos de grupo, mas não em certos trabalhos individuais. Eu disse ao ministro que era uma necessidade. Eu comandava o Corpo de Fuzileiros. Não queria que dias depois aparecesse um oficial cursado que quisesse doutrinar que naquela escola era assim o assado. Assim eu fiz o curso normal e depois o curso de revisão da escola. Eu, portanto, pertencia à primeira turma e como já era vice-almirante e vice-almirante antigo, eu fui o primeiro aluno, o primeiro vice-almirante que apareceu lá na Escola Superior de Guerra. Já faz bastante tempo, estamos já com 25 anos desse curso. Um grande poder de fogo. Um avião pode levar até uma bomba atômica. O poder de destruição é muito violento. De um avião ou de um cruzador. Ora, mas para as nossas lutinhas internas aqui, o que interessa mesmo em revolução é o poder de ocupação. É como o francês já chamou, a norma avec un couteau à la main. Esse é que toma conta, é o soldado, e o soldado nós tínhamos fuzileiros, mas infelizmente tinham muito poucos. O Corpo Fuzileiro naquele tempo não tinha um efetivo como tem hoje.